Saúdos, meus amados irmãos, com a paz e com a graça de Jesus Cristo. Eu quero trazer um texto bastante conhecido, parábola do juiz Inico. E eu quero trazer também, se eu fosse dar um tema aqui para esse texto, eu diria assim, ó. Por quem? Uma pergunta que quase todo crente se faz. Por que eu devorar? Eu devorar por quem? Por quem que eu devorar? No Evangelho de Jesus, quando escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Olha aí, ó. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Introdução aqui. A oração, olha, ela não é um monólogo egoísta, e sim um diálogo com Deus. Em nome de Jesus, em prol de causas verdadeiramente importantes, que com certeza devemos orar por nós, porém não podem ser por a causa principal de nossa oração. Vejamos o que diz as palavras de Deus acerca do assunto por quem devemos orar. Ó, o primeiro aqui, como vocês estão vendo aqui na tela. Pela prosperidade da igreja. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica para com todos os santos. Efésios 6:18. Até eu achar aqui, irmão. Jesus já tem voltado, viu? Efésios 6:18, né? Capítulo número 6, versículo número 18. Diz assim, ó: Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fazendo sempre com alegria súplicas que todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1:4. Tô dando só aqui. Aí temos que fazer oração pela propriedade da igreja. Ô Senhor, que a igreja venha crescer, Senhor, no teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Aí temos que orar pelas autoridades, que são as autoridades, o pastor presidente, os pastores. E também tem no cinto também são pelos pastores. Então, pelas autoridades, que é o pastor presidente, se eu não me engano. Ou bispos ou apóstolos. Em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E também no ponto 3, ó, pelos nossos familiares. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Oh, Jesus do céu. Oh, glória. Mateus 15:22, se você quiser ler. Aqui foram Efésios 6:18, Filipenses 1 ao 4.
capítulo 1, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Também devemos orar pelos doentes que estão nos hospitais. Diz assim em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam uma oração sobre ele. Oh, Jesus, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Jesus, olha, devemos orar pelos pastores também, dando-nos voz com as nossas orações e a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 11. E também mais um ponto. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumprir fazê-lo. Efésios capítulo 6, versículo 19 ao 20, mais uma vez. E também aqui devemos orar pelos nossos inimigos. Tá vendo aí, né? Devemos orar pelos nossos inimigos. O que pisa no nosso calo, o que nos calunia, os que nos aponta, os que dizem ele não vai conseguir, o que diz não, não tem mais jeito para ele. Oh, aleluia, Jesus da glória, irmão. Devemos orar pelos nossos inimigos. Olha aqui, ouvistes, em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 47 diz: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Versículos 46, porque me amardes os que vós amam. Porque se amardes os que vós amam, os que nos amam, na verdade, né? Que recompensa tens? É uma pergunta, que recompensas tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, como a gente somos gentios, também o mesmo. O ponto 7 diz, devemos orar por todos os homens, ou seja, né, em todos os países, há homens, mulheres, crianças, idosos. Devemos orar por todos os homens, não são só os homens. Homens, mulheres, crianças, idosos. Por todos os homens no mundo. Senhor, já te apresento, Senhor, todos os homens no mundo, Senhor. Os que não são da tua presença, Senhor, traz para a tua presença, Senhor. Faz com que eles reconheçam, Pai, que só tu és santo. Que só tu é o salvador de nossas vidas. Nenhum outro Deus, Senhor, tem poder, Senhor. Glória a Deus, como o islamismo e o budismo. Eles acreditam em outros deuses. O islamismo, o budismo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Olha aqui, era Paulo falando. Paulo era homem. A conclusão desse estudo diz: Jesus nos instruiu a orar em todo o tempo, sem nunca desfalecer. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, meu amado irmão. Não é orar, tem gente que ora, às vezes, não tem força para orar. Mas, em nome de Jesus, Deus vai te dar força esta noite, 9 horas. Deus vai te dar força. Tu vai orar, irmão. Vai orar e vai orar pela prosperidade da igreja, pelas autoridades que são os, agora eu lembrei, que são os que estão à frente
da nossa cidade, do nosso país, que é o presidente Bolsonaro, que está hoje, né? É o prefeito que ganhamos a farda nova, né? As escolas ganharam a farda amarela com branco e laranja. É o prefeito Sarto. Devemos orar por eles. Muitas dizem, oh não, o presidente Bolsonaro é ladrão. O presidente Bolsonaro é crente, Cristo Jesus. Ó, aqui no ponto 3 também diz, ó, pelos nossos familiares, temos que orar pelos nossos familiares, porque muitas vezes não, eu quero fazer missão em outros países, se o teu familiar, irmão, tá cativo, teu familiar tá precisando de uma palavra só. Ó, pelos doentes que estão nos hospitais, precisando de uma cura, de uma libertação, vamos orar por eles. Nós devemos orar pelos nossos pastores, presidentes, pastores, e também pelos nossos inimigos, irmãos. O principal, a Bíblia diz que Jesus mandou orar até pelos nossos inimigos. O que diz assim, ele não vai conseguir. O que pisa no nosso calo, o que cospe na gente, devemos orar por ele. E nós devemos orar por todos os homens, incluindo familiares, doentes, pastores, inimigos. Em tudo. Jesus nos instruiu a orar em todo tempo, sem nunca desfalecer o Evangelho. Amém? Fica na paz em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Amém e graças a Deus.